Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Cristiano, vindo aqui com mais uma gravação, né? Principalmente para aqueles alunos que não podem participar de uma maneira mais ativa, né? Aqueles alunos que eu digo que muitas vezes está executando alguma outra atividade, mas mesmo nesse momento de pandemia está tentando concluir, né? A nossa disciplina. O professor vai deixar gravado essa aula para que vocês possam assistir no momento oportuno, digamos assim, né? No momento em que você se dedique para fazer a aula de morfologia vegetal, tá certo? Então o professor vai deixar essa gravação lá no Moodle. Eu espero que vocês assistam essa gravação, que vai ser a explicação da matéria, e depois eu farei uma explicação da atividade dessa semana, né? Então, assim, acontece da mesma forma que acontece se eu tivesse numa aula presencial. Eu costumo, por semana, deixar uma atividade, mesmo quando eu estou em aula presencial, eu explico o conteúdo da semana e eu deixo uma atividade de pesquisa, uma atividade para o aluno resolver, para que ele passe o fim de semana com afazeres, pesquisando, buscando conhecimento na casa dele, né? Lógico, descansando com a família, se divertindo, mas eu sempre deixo semanalmente para o aluno uma atividade. E mesmo nós estando no momento remoto, isso não é diferente. Eu sempre procuro deixar atividades semanais, se não for duas, pelo menos uma atividade semanal, né? Depende muito também da quantidade de conteúdos, para que vocês possam não se distanciar tanto daquilo que eu expliquei dentro da semana, tá certo? Então, assim, para aqueles alunos que muitas vezes está tendo dificuldade para se comunicar comigo pelo WhatsApp, na hora que está fazendo atividade, ou aqueles alunos que não estão podendo participar das aulas síncronas, professor, por algum motivo eu não estou conseguindo participar das aulas, mas eu estou assistindo as suas gravações, eu estou mandando as atividades. Pessoal, é importante mandar as atividades para a gente, tá? Assistir às aulas gravadas, vocês podem assistir no momento que vocês quiserem, no momento que vocês puderem, né? Mas que vocês me mandem as atividades semanais dentro dos prazos de entrega que está sendo alimentado no Moodle toda semana, tá bom? Então, para quem for assistir essa aula, essa gravação dessa aula de manhã, meu bom dia. Para quem vai assistir a gravação dessa aula à tarde, meu boa tarde. E para quem vai assistir à noite, vai aí o meu boa noite. Hoje eu estou gravando à tarde, tá? Estou fazendo uma gravação aqui no momento, no período vespertino. No período matutino eu já dei aula síncrona e agora no período vespertino eu estou gravando mais esse vídeo de explicação, de apoio, para que vocês consigam fixar ainda mais o conteúdo que nós estamos trabalhando, tá certo? Então o professor vai agora apresentar a aula para que vocês possam acompanhar, tá bom? Deixa o professor colocá-lo aqui. Eu não vou fechar a câmera, mas qualquer coisa eu volto aqui e fecho, porque vai que a internet trava, né? Então, pessoal, o nosso tema dessa semana é a respeito das sementes, né? Então, que estrutura que é essa, né? Tão importante para a reprodução e para a perpetuação das espécies vegetais, né? Não diria nem tanto reprodução, porque reprodução está intimamente ligada à flor, né? Ao órgão floral, à estrutura floral que nós já estudamos semanas anteriores. A semente já é o resultado final do processo de floração ou da florada dos ecossistemas, florada do cerrado, florada da Mata Atlântica, qualquer que for o bioma, né? Então, assim, a semente já é o resultado final, né? Primeiro nós temos a floração, aparece um órgão reprodutor que são as flores. Essas flores passam por um processo natural ou artificial, vai depender muito, né, do tipo de planta, que é chamada de polinização, né? E a polinização pode ser pelo vento, a polinização pode ser por insetos e até por aves, né? Que levam o grão de pólen até a flor. Resumidamente, essa flor, ela recebe o grão de pólen, ele cai dentro do tubo polínico, vai descer até lá no ovário,
vai ter a fecundação dentro do ovário, né? O pólen funciona meio que entre aspas, um espermatozoide, e aí você vai ter a formação do fruto, né? Você vai ter a frutificação e dentro desse fruto vai ter a semente, né? Então, assim, toda a jornada da semente, ela inicia não na semente propriamente dita, né? Ela inicia desde a sua formação, que vai através da polinização e da floração. Mas, muito bem, as sementes elas sofrem processo de germinação, né? Então é importante nós entendermos que para perpetuação de espécie, as sementes elas acabam tendo que cair no solo, né? Esse solo tem que ter condições ambientais adequadas para que ocorra a germinação. Cristiano, o que são condições adequadas? Por que eu vou debaixo de uma árvore, muita semente no chão e poucas mudas são formadas? Aí você tem que estudar vários detalhes fisiológicos, bioquímicos e morfológicos. Existem, assim, condições ideais para a planta, para a semente germinar? Existe. Tem que ter umidade, ou seja, tem que ter bastante água, porque a água é um fator limitante para a germinação. O que é limitante? Se não tiver água, você não tem germinação nenhuma. A água, ela funciona como um veículo de despertar a semente, tirar a semente do período de dormência. Cristiano, mas existe, o que é essa dormência? Dormência, a maioria das sementes, elas são programadas para cair no solo e dormir. Ou seja, elas são programadas para não germinar dentro do fruto ainda. Então o fruto tem que cair no chão, o fruto apodrece, ou algum animal consome o fruto, vai defecar, libera essas sementes no meio ambiente, e aí você tem um processo de apodrecimento da casca, né? Ao mesmo tempo, tem que estar na estação de chuva, ou tem que ter água para que ocorra a germinação. Mas, Cristiano, é só água que é um fator limitante? Não. Nós também temos o quê? A matéria orgânica. Eu tenho que ter um solo bem adubado, bem preparado, rico em matéria orgânica. Eu tenho que ter bactérias e fungos para degradar a casca ou a testa ou tegumento, que são 3 nomes da casca da semente, que geralmente muitas são duríssimas. Você tem até que fazer escarificação para romper essas sementes. E aí você tem a germinação dela propriamente dita. Então eu tenho que ter água, eu tenho que ter solo orgânico. E o que mais que eu tenho que ter, professor, para ter uma boa germinação? Eu tenho que ter também respiração. As sementes têm que respirar, as sementes também têm que passar por um processo de equilíbrio hormonal. Existem alguns hormônios dentro da semente que ela serve para despertar a semente. Um deles é o ácido giberélico, né, ou as giberelinas, giberelinas, GA3. Basta vocês pesquisarem na internet, porque esse conteúdo é de uma outra matéria chamada fisiologia vegetal. Então, assim, é uma questão de regulação hormonal, é uma questão de presença da água, um solo muito bem preparado organicamente, com adubo orgânico, com fertilizantes. O solo tem que estar, não pode ser um solo encharcado demais, nem ressecado ao extremo, a semente não germina. Eu tenho que ter também uma temperatura, né? Por isso que tem alguns viveiros de planta que a temperatura dentro da casa de vegetação ou do viveiro ela é controlada. Já existem outros viveiros que é feito na verdade ao céu aberto, né, ao ar livre, então eles acabam colocando uma lona para criar um vácuo, para criar um microclima, para criar um bafo ali dentro, né, para esquentar bastante, para fermentar o processo. Então, não muito, né, porque a fermentação pode inibir, mas assim, existem alguns fatores que vocês vão ao longo do curso perceber que são importantes para que as sementes venham a germinar, tá? Então, outro fator importante é em relação à luz, né? Então, a luz solar é muito importante. Eu não posso ter escuro 100%, porque a maioria das sementes são fitoblásticas positivas, gosta de luz. E eu também não posso ter muita escuridão, porque muitas vezes não é bacana para aquelas sementes que gostam de luz ou que precisa da luz solar para germinar. Elas estão dormindo,
ela precisa ter luz para acordar e para germinar. Embora que existem um grupo de sementes que precisa ter sim escuridão, tá? É um grupo pequeno, mas existem sementes que elas germinam mais quando são cobertas por capim, são cobertas por folha, são assim, quando elas caem na mata, na floresta e está sombreado. Então isso é interessante. É muito interessante a gente estudar ou estudarmos a morfologia junto com a fisiologia vegetal. A gente entende o funcionamento como um todo, tá? Então as sementes, elas passam por um processo chamado de germinação, né? Toda semente, ela tem dentro dela a plantinha que nós chamamos de embrião. Quando esse embrião germina, nós chamamos de plântula. Uma planta pequenininha, nós não chamamos de plantinha, nós chamamos de plântula. Essa plântula vai ter um vigor, vai dar pegamento no viveiro e você vai ter o crescimento dessa plântula e nós vamos chamar de muda, tá? Muda. Depois que eu tenho plântula, então eu tenho embrião, é a plantinha dentro da semente. Depois que essa planta sai da semente, tem um processo de germinação, eu tenho o nome de plântula. Depois que essa plântula está no viveiro, está bem adaptada, passou por um processo de aclimatação, eu tenho a muda. O processo de germinação, na sua grande maioria, movimenta-se muito, né? Ou seja, há uma taxa de muito gasto de ATP, de NAD, de FAD, há um gasto muito de energia, muitos carboidratos que dá energia. Por quê? Para uma semente germinar, tem muita mitose e meiose. Cristiano, eu não sei o que é mitose e meiose, sabe sim. Você já estudou no ensino médio e já estudou também na faculdade em biologia celular. Mitose e meiose é a divisão celular. Uma célula dá origem a duas, duas dá origem a quatro, quatro a 8 e vai formando tecido. Então essa curvatura que vocês estão visualizando aqui com o professor, ó, a semente no estágio 1 foi enterrada, foi plantada, né? Não pode ser plantado muito fundo. Ao meu ver aqui, pelo esquema de livro, porque isso é um esquema de livro, foi enterrado. O bom é você colocar um dedinho de profundidade, tá? Aí você vai ter primeiramente a emissão da radícula. Então a primeira estrutura que sai é a raiz, não são as folhas. Não abre o cotilédone da semente. Se ela tiver 2, é uma eudicotiledona ou dicotiledona. Se tiver 1, é uma monocotiledônia. Nós vamos ver mais à frente. Primeiramente, o que sai é a radícula, que aqui no inglês está escrito radículo. Tá? Então sai a radícula, porque sai a raiz para ela buscar nutriente, alimento no solo. Depois eu tenho o crescimento da radícula, dobra-se, né? Já sai a radícula, que vai dar origem a raiz primária, as raízes secundárias. Depois que a semente está com uma certa estabilidade, ela faz esse movimento dorsal, ou seja, ela faz o movimento dos cotilédones, ela faz o movimento de sair de dentro do solo, que eu vou mostrar anteriormente. Então esse é o processo de germinação. Germinação é o ato de você germinar uma raiz. É o ato germinar essa planta, essa semente. Oh meu Deus, essa semente. É o ato de você germinar a semente, ou seja, dentro da semente eu tenho o embrião, que é uma mini planta. Ela em condições favoráveis de clima, né? Aí envolve luz, água, temperatura alta ou baixa, porque tem plantas que é do gelo, tem plantas que é de regiões temperadas, tem plantas que são tropicais, vai germinar somente no calor e na chuva. Então depende muito da fisiologia das sementes, tá bom? Bom, as sementes de monocotiledôneas já tem um movimento diferente, né? É uma germinação mais simples, né? Mesmo assim, nós temos aqui o eixo embrionário, tá? Já sai automaticamente a parte superior, a parte da folha de um cotilédone e da raiz, elas surgem tudo de uma vez, que nós chamamos de coleóptilo, tá? Vocês estão vendo aí pelo desenho, né? Olha o movimento, como que é diferente, né? Ela não faz aquela curvatura. Eu vou voltar aqui para você ver. Olha a germinação de uma dicotiledônea, tá?
Observem como que tem coisa para estudar quando nós falamos de germinação de sementes, tá? Bastante coisa. Ah, Cristiano, eu nunca estudei morfologia, eu não tinha reparado. Eu nem sabia que a biologia, a botânica ia até esse nível de especificação. Vai. Então existem sementes que germinam de um jeito, existem sementes que germinam de outro. Então aqui, ó, é uma semente de monocotiledônea. Olha como que elas germinam diferentes, né? Então o movimento da semente de monocotiledônea, ó, a raiz já cresce e a parte superior também já vai para a divisão celular e já vai formando os tecidos, né? Aqui você tem uma folha sozinha, você não tem dupla folha, ó, porque aqui eu tenho 2 cotilédones. Então a semente ela abre 2 materiais de reserva e sai a folha, né? Aqui não, aqui ela é uma planta do milho, do trigo, a maioria das gramíneas, braquiárias, tudo que for planta monocotiledônea vai germinar assim, tá? Vai ter esse formato. Você pode acompanhar no laboratório de morfologia comigo nas aulas práticas, que você vai ver as etapas de germinação. É desse jeitinho aqui que você está vendo nesse esquema de livro. E aqui, se nós colocarmos uma monocotiledônea para germinar, é esse movimento que nós vamos visualizar diante de uma plaquinha de Petri, ou num viveiro, ou num tubete, ou tubete, como vocês queiram, num vasinho. É só você colocar para germinar que você vai ver essa diferença que nós estudamos na morfologia como tropismo, né? O que é o tropismo? É o movimento da planta. O girassol, ele gira, né? O cipó, muitas vezes você pensa que o cipó vai para um lado, ele trepa para outro lado, em busca de luz, né? Então, isso é um pouco de ecofisiologia, né? Eu amo a universidade porque a universidade ela permite você estudar de tudo, né? É interdisciplinar. Eu não consigo estudar uma ciência, uma matéria somente olhando por um único ângulo. Eu não consigo estudar uma planta só olhando morfologia. Eu tenho que olhar bioquímica, eu tenho que olhar fisiologia vegetal e assim por diante, tá? Aqui o professor colocou para vocês terem uma ideia real de como funciona o movimento germinativo de uma dicotiledônea e de uma monocotiledônea, tá? Então aqui eu tenho, olha lá em cima, ó, a plantinha em miniatura, que o professor chamou de embrião, né? Quando esse embrião, essa semente cai no solo e ela está preparada ambientalmente para germinar, você dá início a um processo morfológico, bioquímico, genético e de fisiologia vegetal, que é a germinação. Estudar a germinação de sementes florestais é uma área de pesquisa. Qual que é o melhor período para germinar, quais são os fatores limitantes que impedem ou os fatores que favorecem a germinação, a maior germinação, né? Do que adianta eu colocar 100 sementes para germinar e só 10 germina? Então essa semente está com problema, ou o erro está na minha mão, ou o erro está na quantidade de substrato que eu coloquei, né? Então é uma área muito importante que garante muita empregabilidade. Como que você vai fazer um projeto de restaurar uma área que foi totalmente devastada? Você precisa ter muda. Você precisa gerenciar um viveiro. Então, se você coloca 1000 sementes, para você não ter um dia de trabalho perdido, tem que germinar pelo menos 900 sementes, para você ter 10% de perca, né? Mas isso daí nós vamos estudar mais para frente em outras matérias, tá? Vamos voltar aqui para a morfologia vegetal. Então, existem essas diferenças na germinação, né? Existe diferença, para você ter uma ideia, dentro das plantas eucotiledôneas ou dicotiledôneas, existe diferença entre elas. Então, a diferença no movimento germinativo, no processo de germinação, não está apenas na eucotiledônea com a monocotiledônea, né? Que tem 2 cotilédones, que ela abre, vai ter a formação de 2 folhas. Aqui embaixo eu tenho já um movimento diferente. Nas monocotiledôneas, o eixo embrionário já estimula a formação da parte aérea e da parte radicular ao mesmo tempo, né? Eu vou colocar uma linguagem bem simples.
A estrutura já vai para baixo e a parte aérea vai para cima de forma retilínea. Eu não tenho esse movimento de curvatura que você tem nas dicotiledôneas, né? Nas dicotiledôneas, primeiro surge, ou primeiro tem um crescimento do tecido radicular, primeiro sai a raiz, ou a radicela, ou a raiz principal, depois eu vou ter a formação das raízes secundárias, dos pelos de absorção. Após essa saída do hipocótilo, aí que eu vou ter os cotilédonos indo para a superfície, tem a curvatura da plúmula, enfim, tem toda uma estrutura que difere de uma para outra. Nas dicotiledôneas também tem diferença, que é a germinação hipógea e a germinação epígea. Como o cotilédone permanece abaixo do solo, né, no caso das ervilhas, essa germinação é classificada como hipógea. Então, quando o cotilédone, que é assim a estrutura que vocês estão vendo aqui, deixa eu colocar o mouse que facilita. Quando a casquinha da semente, a casca da semente ou a semente propriamente dita, ela não vai para a superfície, nós chamamos que é uma germinação do tipo hipógea. Só sai só a parte aérea, só o que nós chamamos de epicótilo, que vai ser o futuro caule, né? E as folhas. Quando você tem, no caso do feijão, o cotilédone saindo para fora, aí tá vendo aqui, ó, você tem a casquinha ainda da semente sendo liberada, né? O cotilédone ele sai para fora e abre, né, com o epicótilo, o cotilédones e as folhinhas novas. Quando vai para a parte superior, ela sai do solo, é chamado de epígea. Observem como que tem diferença. Então nós vimos até agora que existem diferenças no processo germinativo para as monocotiledôneas e as dicotiledôneas, né? Monocotiledôneas e dicotiledôneas. Nós entendemos que a semente é um órgão que vai perpetuar as espécies, né? É resultado final da floração e da frutificação, da polinização. Existem algumas sementes que elas passam por dormência, elas precisam ser despertadas. Então, muitas vezes, nós submetemos as sementes, a gente mede com paquímetro, pega uma pinça e dá uma escarificada. Vocês estão vendo que aqui, ó, mesmo com uma pinça, porque a semente é pequenininha, ela foi lixada, ela foi ralada. Professor, por que tem que dar essa ralada? Essa ralada na casca, na testa da semente, no tegumento, nós chamamos de escarificação. Quando a escarificação é física, ralar, você pega lá a semente, você dá uma ralada, nós chamamos de escarificação mecânica, física. Quando a semente você dá uma martelada é ruim porque não pode machucar, mas o bom é você lixar bastante, tá? Dá uma lixada nela. Por quê? Quando você lixa, você tira essa camada de impermeabilizar, né? Porque algumas sementes, elas são impermeáveis, a água não consegue penetrar dentro dela para acordar o embrião. Então você dá uma lixada para ficar poroso e na hora que você enterra e joga a água, essa semente vai chupar essa água para dentro dela e vai acordar o embrião. É muito interessante, tá? E quando você tem que colocar alguma substância química, como ácido sulfúrico, ácido clorídrico, em uma concentração bem pequenininha, esse ácido vai comer, vai corroer um pouco a casca e você também vai ter a germinação. Esse processo chama quebra de dormência através da escarificação química ou mecânica, ok? Esse conceito é importante vocês saberem. Após o processo da quebra das sementes, você vai ter sucesso na sua germinação. Então as sementes vão germinar, né? Você vai ter o processo de germinação, olha que linda, ó. Germinação do jatobá embaixo, a germinação do baru em cima e a germinação de uma outra planta que o professor não consegue identificar aqui, nessa bandejinha transparente, tá? Mas de qualquer maneira, você tem o processo de germinação, por quê? Porque você teve a quebra da dormência, né? Você quebrou a dormência, você acordou a semente. Esse acordar a semente pode ser uma simples ralada na casca, na testa ou no tegumento. Olha aqui que imagem linda, tá vendo? Ó? Colocou para germinar a semente, deu uma raladinha nela, jogou água, tampou, criou um microclima para ela, cuidou dela como se fosse um bebê, ela vai germinar, tá bom?
Professora, onde que as sementes são formadas? As sementes são formadas no processo de floração e frutificação. Eu gosto sempre de exibir essa imagem para o aluno ver, para que o aluno visualize. Pô, professor, então o que vai acontecer? Eu vou narrar, eu vou fazer uma narração, mas eu já coloquei vídeos de animações no Moodle, tá? Para vocês assistirem. Aqui, ó, quando o grão de pólen cai aqui dentro do ovário da flor, a flor ela vai perder as pétalas, vai perder as sépalas, vai perder o androceu e gineceu, que é essa parte floral. Ah, professor, por que as flores perdem as pétalas? São tão bonitas, né? Um colorido bonito. A natureza é sábia, né? Ela tem esse colorido, as flores emitem cor e emitem cheiro para atrair os polinizadores. Depois que o polinizador foi até ela, visitou, levou o grão de pólen e promoveu a polinização, que é o cruzamento genético, ela vai perder todo esse colorido exuberante e ela vai virar o fruto. E onde vai ficar a semente? A semente vai ficar dentro do fruto, que anterior no processo de floração nós chamamos de óvulo. Óvulo é uma pseudo-semente, é um estágio embrionário de formação da semente. Então, professor, o que a gente come, na verdade, essa maçã é o ovário da flor, que ele vai inchar, vai entrar bastante nutriente, vitamina, suco, né? Quem nunca tomou suco de maçã, suco de laranja, suco, né? Vai ter muito líquido ali dentro, né? Até para manter essa semente hidratada, nutrida também, é importante todo esse contexto, né? Olha aqui, olha o que o professor falou, aqui eu tenho a estrutura reprodutiva masculina, aqui eu tenho a estrutura reprodutiva feminina. Nós já vimos que lá nas flores, nem todas as flores têm os dois aparelhos reprodutor nela. Eu posso ter uma flor fêmea, uma flor macho e o vento ou o inseto levar. Ou a própria flor pode ter os dois sexos, no caso aqui. Então aqui eu tenho as anteras, né? Esse grão de pólen vai cair aqui no tubo polínico que vai formar o óvulo, olha lá. Esse óvulo, dentro do ovário, o óvulo vai dar origem à semente. Óvulo vai dar origem à semente. E o ovário vai ser o fruto que nós vamos comer no futuro, tá? Então isso é muito importante, vocês saberem como as sementes são formadas, como forma uma semente. Aqui já é dentro da semente, né? Professor, se a gente pegar microscopicamente e olhar, o que eu tenho dentro da semente? Você já tem uma plantinha em miniatura. Nós chamamos de embrião. A plantinha está lá dentro, é que nem uma mulher. É que nem a mulher quando tem a placenta, o bebê está lá dentro, não está? Ó, aqui, ó, essa imagem do meio fica bem nítida para você ver. Aqui está a plantinha, ó. A plantinha está pronta. Olha o que está escrito aqui onde o mouse do professor está apontando. Ápice da raiz. Aqui vai dar origem à raiz. Nesse eixo embrionário, vai germinar, vai estourar, ele vai sair aqui, ó. Aonde o professor está colocando o mouse aí, ó. A raiz vai crescer aqui. Aí a raiz saiu para fora, já está estável, já está metabolizando, já está absorvendo água e nutriente. Aí as folhas de cima, que está escrito aqui, curvatura dos cotilédones, aí ela vai sair para fora, ela vai sair a flor. Perdão, a folha. E aqui, o que é essa parte, professor, em branca? Olha o que está escrito aqui, endosperma. O que é o endosperma? É como se fosse na mulher a placenta. Então aqui, na verdade, o endosperma ele é o tecido de reserva. Ele que mantém a plantinha com nutriente ali dentro. Vocês estão vendo como que as coisas são bem estruturadas? E aí, professor, o que é essa protoderme, procâmbio, meristema fundamental? Está aqui. Não tem a plantinha aqui? Protoderme é a epiderme, é o tecido de preenchimento de revestimento da planta, né, do embrião. Procâmbio é onde está o xilema e o floema já dentro da semente. Eu já tenho tudo. A plantinha está pronta, o embrião está pronto dentro da semente. Vai germinar e vai dar origem a um ser. O que você está estudando aqui é como se fosse no ser humano ou nos animais, animal como o bezerro, elefante, animais silvestres ou domesticados, é como se você fosse um ginecologista.
Você vai estudar o embrião dentro da estrutura placentária. No caso aqui, como não é um animal, não vai ter placenta, tá? Isso tem que ficar claro também, pô. Aqui é uma semente, então você vai ter uma estrutura semelhante, tá? Então o endosperma é o tecido de reserva, tá? Que vai ter bastante lipídios, carboidratos, proteína, bastante material de reserva como água, né? Vai ter que manter essa planta aqui até ela germinar. Aí você vai ter a parte aérea, que é a curvatura dos cotilédonos, e a parte da raiz, tá? Muitas vezes dentro da semente você tem toda uma estrutura para que ela fique mesmo dormente, ela está dormindo, a plantinha não é instantâneo, gente, ela não vai cair no chão e já vai germinar. Né? Ela pode cair hoje, o fruto apodrece hoje, ela vai germinar daqui 2, 4 meses na estação da chuva. Então depende muito, entendeu? As sementes são preparadas para só germinar depois que cai no chão, no solo, daqui 2, 3, 4 meses. Ela está em estado de dormência, ela tem que ser acordada, né? Quais são as estruturas das sementes? Toda semente tem tegumento ou casca. Cristiano, é assim que é chamado? É assim que é chamado. Tegumento ou casca. O que é o tegumento? É a casca. O que é a casca? É o tegumento, né? É a casca da semente. Cristiano, como que é esse tegumento? Duro, tem que ser duro, não pode ser muito poroso, porque senão as bactérias vão entrar lá dentro e vai matar o embrião com infecção. Então o tegumento, a casca, é um escudo protetor. É um escudo. Tem que estar fechado, porque senão você tem que proteger a plantinha lá dentro, né? A estrutura do cotilédone está aqui, né? Dentro da estrutura do cotilédone você tem material de reserva, que é o endosperma, e o embriãozinho está aqui, ó. Quando eu falo em embriãozinho, não é no diminutivo em, é embriãozinho que eu falo é a mini planta, entendeu? Ó, a folha primária está aqui. O caulículo, o que é o caulículo ou epicótilo? Caulículo, diminutivo de caule, né? Vai dar origem ao caule. E a radícula, o que é a radícula? Teve um aluno que escreveu ridículo, nada a ver, radícula. A radícula é a raiz, que vai dar origem à raiz. Aqui é a morfologia, o jeito, o formato e as estruturas da semente de dicotiledônea. Aqui já é a estrutura de uma monocotiledônea. Então eu tenho tegumento, eu tenho uma grande área de endosperma, que é o material de reserva. Aqui eu tenho o cotilédone, a folha, a radícula, que vai dar origem à raiz, ou seja, isso que está na cor lilás e verde é o embrião, né? Será aqui o ponto de partida da germinação, e nas dicotiledôneas ou eucotiledônea, que é o mesmo nome, está aqui, tá bom? Toda semente vai ter endosperma, toda semente vai ter o embrião lá dentro com a radícula, com o caulículo, com a folha primária, né? A diferença é que a monocotiledônea só tem um cotilédono, uma banda, uma parte, e a dicotiledônea tem 2 cotilédonos, 2 partes, 2 endospermas, que formam meio que um negocinho de guardar, porta-joia, com 2 lados, né? Um caderno, 2 capas, tá bom? Aqui novamente a mesma imagem, ó. Olha lá como que são diferentes, né? Não tem como você colocar o aluno para ver no microscópico ou para abrir uma semente no laboratório, numa aula prática de laboratório. O aluno, quando ele pega o estilete, o bisturi ou a própria gilete, canivete e abre a semente, você vê a região branca, esbranquiçada ou bege do endosperma, que é onde fica o material de reserva. O aluno vê o cotilédone e a radícula, que é o embrião propriamente dito, né? Olha aí, ó, endosperma, o tegumento, a testa, e aqui vai estar a mini plantinha, que nós chamamos de embrião, que vai dar origem à plântula, depois da germinação. Essa plântula vai crescer, vai dar origem à muda, que aí já vai para campo, né? Aqui de uma monocotiledônea de um milho, ó, a planta, até o próprio embrião é diferente na monocotiledônea, não tem como errar, né? Então aqui embaixo eu tenho a parte que vai dar origem ao meia raiz, em cima a parte aérea, as folhas. A germinação da monocotiledônea já sai uma para baixo, uma para cima. Nas dicotiledôneas primeiro sai a raiz, depois você vai ter a curvatura da semente, ela vai levantar, vai ganhar o solo, aí ela sobe, tá?
mas essas são as estruturas das sementes, tá bom? Novamente, de trigo e também de feijão, num corte longitudinal, num corte transversal, você consegue ver com muita nitidez, tá? Olha lá, ó, a parte de broto, né? Eu não chamaria como broto, esse desenho não foi eu que fiz, esse desenho é um desenho de livro, mas o autor poderia colocar como cotilédone, como folha primária, né? Aqui eu tenho a parte da radícula, aqui eu tenho a casca, os dois cotilédones e a parte do endosperma dentro dos cotilédones, que é o de reserva, tá bom? Observe que até o posicionamento do embrião é diferente de uma mono e de uma dicotiledônea. Então fiquem atentos. As sementes da monocotiledônea e dicotiledônea são diferentes, mas os processos de germinação e estrutura morfológica também é diferente. Tem que estudar tanto a semente de dicotiledônea como a de monocotiledônea. Aqui novamente a estrutura do endosperma primário, que é esse tecido mais bege. Aqui no meio eu tenho a plântula em miniatura, que é o embrião, né? Olha lá, o caulículo, que vai dar origem ao caule, radícula, que vai dar origem à raiz, e aqui os cotilédones, que vai dar origem, então, futuramente às folhas primárias, que vai ganhar, então, a superfície. Tá ok? Bom, essa é a explicação que o professor tem para a nossa aula de sementes, tá bom? E agora o professor vai fazer uma explicação da atividade dessa semana, tá? Vamos ver a atividade dessa semana? Isso, peraí, vamos voltar aqui. Bom, eu vou aumentar aqui para vocês verem. A atividade dessa semana, atividade 6. Já estou querendo colocar como atividade 7 para vocês, né? A atividade dessa semana é a respeito, então, das sementes, né? Olha lá, ó. O título da atividade dessa semana é Sementes. Essa pequena atividade, como é uma introdução das sementes, o professor está perguntando algumas coisas ligadas à nossa aula, ligadas às aulas gravadas, né? Lembrando que nós temos tanto a nossa aula de explicação como as aulas gravadas, tá? Então aqui você tem uma perguntinha. Essa atividade está valendo 3 pontos, tá bom? Nessa semana. Tá? Bem tranquilo para vocês fazerem, para vocês fixarem o conteúdo, é como eu disse, tá? As atividades é a mesma coisa que acontece em sala de aula presencial. É muito raro o professor só dar conteúdo. O professor dá conteúdo, marca um seminário, você tem que estudar em casa para fazer o seminário. O professor dá o conteúdo, dá 2 ou 3 perguntas para você trazer na próxima aula. O professor dá o conteúdo e pede para você não fazer um seminário, mas você fazer um relatório de aula prática e entregar. Então, eu trabalho tanto da mesma forma presencial como à distância. Toda semana o meu aluno tem coisa para fazer no final de semana. Então, nessa semana, o que vocês vão fazer? Atividade complementar, porque está complementando as aulas gravadas. Lembrando que a aula de hoje é a 4ª aula gravada, tem 3 para assistir, de outros documentários e outros profissionais e algumas minhas. Quais são as estruturas de uma semente? Então você vai colocar, Cristiano, quais estruturas? Todas e mais um pouco. Então o que você encontrar? Professor, eu tenho que colocar o que é caulículo, o que é hipocótilo, o que é endosperma, o que é tegumento. Eu tenho que colocar todas as estruturas? Quanto mais você colocar as estruturas, melhor será. Desde que você também equalize, dá uma delimitada para não encher muito de abobrinha, mas é bom você colocar assim. Então coloca o nome da estrutura. Por exemplo, tegumento ou casca. O que é o tegumento ou casca? Você vai pôr aí e você vai lá e digita. Tegumento ou casca corresponde à estrutura mais externa da semente. Geralmente ela é muito dura, seca, né? Geralmente é formada por 3 a 4 camadas de tecido do tipo, vamos colocar aí, esclerênquima, que é um tecido mais duro, né? Essa casca ou esse tegumento tem que ser duro mesmo, né? Para quê? Para que a semente caia no solo e já não vá ter um processo de deteriorização, né? As bactérias, os fungos começam a apodrecer a semente. Então ela tem que ser também tem que ter uma condição de asepsia no começo, né?
Porém, alguns tegumentos, por ser muito duro, acaba tendo que quebrar a dormência. Você vai escrevendo, tá? Agora, qual que é a função da semente? Muito simples, né, gente? Função da semente é perpetuar a espécie, né? Então, as sementes é uma estrutura que dentro dela eu tenho um embrião, como se fosse assim, vai dar origem a um novo ser vivo. Então, é importante a gente saber qual a função das sementes. Lá vai estar várias funções, mas a principal são essas. Aí o professor perguntou dentro da mesma pergunta: existe diferença de uma semente de monocotiledônea e dicotiledônea? Nossa, nós vimos agora nessa última gravação de hoje que existe muita diferença. Então aqui eu acho que esse espaço que eu deixei é até pouco para você colocar, né? Embora que eu acho que até ficou interessante, ó. Então você tem que falar para mim quais são todas as estruturas da semente, a função da semente e a diferença entre mono e dicotiledônea, tá? Vocês terão que falar para o professor das estruturas que está aí, ó. Ah, Cristiano, lá em cima eu citei essas estruturas, eu vou ter que citar de novo? Não. Você vai ter que falar das funções. Para que serve o epicótilo? Para que serve o hipocótilo? Para que serve a radícula? Para que serve o cotilédone? Para que serve o revestimento das raízes? Para que serve, né? Para que serve o albume? Para que serve o embrião? O que é o embrião? Para que ele serve? O tegumento e a parte do pericarpo, para que ele serve? Então você vai colocar não o que é, mas qual a finalidade, a função de cada estrutura dessa que está no desenho. Tá ok? Então, para quem está assistindo essa gravação, está bem tranquilo para entender. Na questão 3, o professor quer saber o que são sementes fitoblásticas positivas e negativas, o que são sementes recalcitrantes, o que é dormência de semente, como ela ocorre? 3 perguntas numa só, né? Então é aquela forma da gente não assustar muito o aluno, né? Se eu dou 8 perguntas, professor, muita pergunta. Então eu dou 5 perguntas, mas só em uma já tem 3, tá? Não fiquem bravos comigo, é por bem de vocês. 4. A respeito da estrutura da semente, defina o que são testa ou tegumento e descreva a função dessas estruturas tão importantes, tá? Deixa eu ver. E o quinta e última, o que são, eu dou risada porque eu acabei falando meu segredo, né? Colocar 3 perguntas numa só. O que são tecidos de reserva, eixos embrionários e embriões nas sementes. Eu já perguntei lá o que é embrião, né? Vamos trocar, vamos colocar assim, ó. Quer ver? Quais são, vamos tirar aqui, e quais são os fatores ambientais, importantes para a germinação das sementes? Então, aqui é bom você colocar, né, a importância quais são os fatores ambientais importantes para a germinação. Então é bom citar, né, a água. Vamos colocar aqui, ó, água, a luz, a luminosidade, deixa eu ver o que mais, o substrato, né? O que mais? Adubação. Isso aqui são fatores limitantes, tá bom? A diferença dessas estruturas, né? A diferença destes fatores, vamos colocar assim, não, a diferença dessas estruturas não. A diferença dessas estruturas, quais? Dessas estruturas, quais são as estruturas? Tecido de reserva e eixos embrionários da monocotiledônea e da dicotiledônea, né? Pronto, olha aí, o professor já mudou ao vivo aqui na gravação, tá vendo? Pronto, pessoal, aqui o professor, olha o professor bonzinho, ó. Coloco mais link para aqueles que tiverem alguma dúvida, para pesquisar mais na internet. Já dou até o link pronto, né? Eu já nem deixo vocês pesquisarem. Esse professor vale nota 1000. Tá vendo? E é isso. Então vocês terão essa atividade para finalizar nessa semana de estudo a respeito das sementes. Essa atividade já vai estar lá no Moodle, tá bom?
E eu vou encerrar nossa gravação agora. Deixa eu encerrar aqui. Ótimo. Vamos encerrar. Pessoal, essa semana então vocês vão ficar com as aulas a respeito das sementes e entregar para o professor essa atividade, tá? Qualquer coisa eu estou no WhatsApp, qualquer coisa vocês me chamam no WhatsApp. Vamos participar do encontro síncrono, né? Nós vamos marcar um encontro síncrono nessa semana para discutir um pouquinho a respeito dessa etapa final da nossa matéria, tá? E tudo de bom para vocês. Uma ótima semana de estudo. Eu sei que vocês estão fazendo 3 matérias, né? 2 e mais a minha. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Assistam todas as minhas aulas gravadas, tá bom? Me chamem no WhatsApp. Não deixem de tirar dúvida comigo, tá ok? Eu estou à disposição de vocês 24 horas se preciso for, tá bom? Até mais.